Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje, então, buscar nesta noite maravilhosa e divina que aqui nos é apresentado, como todas as quartas-feiras são apresentadas a nós, pelos nossos amigos espirituais, por José de Mococa, pelos mentores que nos trazem até esta casa, para que estejamos, então, multiplicando o bem. A gente conquista o bem, angaria para nós, levamos para aqueles que estão em nossos lares, em nossa casa, nosso trabalho, qualquer lugar que for. É esse o princípio de fazermos o bem, esse é o princípio de estarmos aqui. Acreditarmos que podemos sempre melhorar e acreditarmos no nosso próximo. Se não acreditarmos em nosso próximo, se não acreditarmos em nós mesmos, o que estaríamos fazendo dentro de uma casa de caridade como essa? Então temos que crer em nós, crer realmente nos nossos semelhantes, mas crer principalmente em Deus, pois nós temos erros, falhas, cometemos muitas delas, somos imperfeitos, mas estamos todos fatalizados para a perfeição. Então todos nós temos dentro de nós aquela flâmula maravilhosa e divina da perfectibilidade, ou seja, é só deixarmos destacar em nós com humildade. É a humildade que vai nos fazer felizes, é a humildade que vai nos fazer prosperar. Não tem outra maneira. Não somos mais do que ninguém, não sabemos mais do que ninguém. Sabemos de formas diferentes, algumas vezes temos mais percurso caminhado, não é isso? E isso é que nos faz realmente irmãos, ajudar uns aos outros, buscar essa experiência mútua, levarmos auxílio a quem precisa. É isso que importa. Não existe na terra, no mundo, ninguém que seja, na verdade, inferior a ninguém. Nós estamos em condições espirituais diferentes, evoluções diferentes. Isso é fato, não temos como negar, mas todos temos dentro de nós esta, como eu disse, a flâmula do amor. Então é só deixarmos exteriorizar em nós e vamos em frente. Com a permissão e com as bênçãos de José de Mococa, da espiritualidade maior, aqui todos envoltos pelos bons espíritos, principalmente a palestrante, que está envolta pelos espíritos amigos que aqui estão, e todos nós, eu estava conversando com a Firmina sobre isso, nós estamos vindo, e quando a gente faz palestra, qualquer tipo de estudo, aquele respeito que a gente tem que ter pelaquela pessoa, porque quando a gente vai fazer palestra ou falar alguma coisa, a gente estuda, a gente fica em casa estudando, a gente busca, e eu estava até falando com ela, a gente conversando aqui, estava falando, na verdade nós somos o que mais aprendemos, pois é a gente que busca, é a gente que vai lá atrás, é a gente que corre, e aí a gente acaba aprendendo muito com isso, não é? E, claro, estamos em contrapartida doando também para todos que estão em volta. Então, tia Firmiana, boa palestra para você, que a bênção de Jesus esteja convosco e que sabe que a hospitalidade está sempre nos ajudando. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou, na verdade, como sempre, é um bate-papo, onde nós vamos aprendermos juntos, E a lição de hoje é do livro Pai Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, lição 68, onde o primeiro título é Necessário Acordar. Então, essa lição, primeiramente, ela nos traz assim uma reflexão e uma indagação. Será que estamos acordados? Será que estamos despertos num processo constante, de nos sublimar, de nos compreender, de busca constante. E eu até me chamou a atenção, eu procurei buscar, busquei no YouTube, os comentários sobre a palestra, e Emmanuel diz que enquanto não vivermos a vida com base na espiritualidade, ainda dormimos.
Então vejamos que em alguma dimensão da espiritualidade, da nossa compreensão, ainda dormimos. E aqui Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo esclarecerá. Pois é, desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes nós dormimos, né? Desprezamos, não nos esforçamos para o aprendizado. E no Livro dos Espíritos, no Missionário da Luz, tem até uma parte de reflexão, né? Do desperta, ó tu que dormes. Nós sabemos, inclusive eu tive a oportunidade de comentar, de falar aqui, sobre os que dormem. Muitos espíritos estão tão vinculados na vida da matéria que eles continuam dormindo após a morte. E a gente também viu no Missionários da Luz, onde André Luiz fala de um trabalho num posto de socorro, onde ele ali tratava dos espíritos que dormem em pesadelo. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eles estão dormindo, não estão sentindo nada. Não, gente, eles estão em pesadelos terríveis, eles estão ali semi-acordados, né? Porque eles, de tão vinculados na vida da matéria, que eles não sabem, estão ali sofrendo, mas não têm condição de acordar, não sabem o que estão fazendo, não têm condição de agir, de sobrepor. E André Luiz fala que ele ali ficava aplicando recursos terapêuticos, né? E passes, né? Doações de vibrações, e que de vez em quando saía lá, levantava um espírito lá, todo assim, alvoroçado, e saía correndo, desesperado, gritando, sem saber onde estava. Então, isto é onde a lição nos chama muito a atenção, né? Que também tem muitos mortos vivos, encarnados, que passam ali a vida na ilusão da terra, sem se preocupar com a vida espiritual. Como diz aqui o Emmanuel, que nós só conseguimos acordar quando estamos com uma certa base na espiritualidade, em saber que estamos aqui na terra, de passagem, estamos aqui na terra, é uma oportunidade que Deus nos concede para viver as experiências, para um aprendizado. É lógico que temos que ter os nossos prazeres, sim, mas temos que ter uma base na espiritualidade, em saber que estamos aqui de passagem para aprendermos, para vivenciar as experiências. E assim nós vamos tomando a consciência de que temos que nos preocuparmos conosco mesmo, né? Então, gente, eu vou ler a lição aqui e a gente vai falando. Eu estou falando daquilo que eu li. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo
esclarecerá. Grande números de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Então, aqui eu compreendo que muitos de nós passamos anos dizendo que frequentando um tempo de caridade, né, na doutrina espírita, sem viver aquele sentimento, aquela sensibilidade, vivendo superficialmente. E eu ouvi do Raul Teixeira, que ele fala que o Espiritismo é um oceano, né? Onde muitos não conseguiram chegar nem até a praia, né? Deste oceano, deste conhecimento, né? Outros andam ali pela praia, né? Sem navegar profundamente. Outros até conseguem, né, navegar ali mais na beirada por ali. Gente, eu sou uma delas, né? Essa lição me trouxe bastante aprendizado. E nos acomodando, às vezes, com o raso, como o nosso irmão Rafael sempre fala, me chama muita atenção quando ele fala, nos acomodamos com o raso, nos acomodamos em aprender uma coisinha ou outra, mas tá bom, ficamos por ali mesmo. E o Evangelho de Jesus não é isso, gente. Evangelho de Jesus é a gente se adentrar mais profundamente, buscar, esforçar, né? Como fala aqui, que nós às vezes encontramos a dificuldade, né? E logo desistimos. Bom, alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo evolutório humano de que necessitava para perseverar-se na terra. Pois alguns cruzam ali a primeira entrada dos cômodos do castelo, sem se aprofundar, sem saber que o tesouro divino está mais no fundo, né? Que esses ensinamentos de Jesus, esse triunfo, eu vejo a doutrina espírita como um trunfo verdadeiro de luz que nós temos em volta de nós. Porque quando nós nos agarramos a esse trunfo, nós temos capacidade para enfrentarmos e resolvermos todo e qualquer problema. Porque nós damos mais condição aos espíritos, né? E à medida que a gente vai assim deslumbrando aquilo que antes a gente não deslumbrava, né? À medida que a gente vai compreendendo aquilo que a gente não compreendia, né? Nós vamos desenvolvendo cada vez mais força dentro de nós. A nossa mente vai se abrindo, vai dando também oportunidade para que os espíritos de luz nos rodeiem, nos inspirem, nos dê força, nos esclareça, né?
Então, deixando de perseverar ali nos primeiros cômodos, nós não vamos encontrar esse tesouro divino que necessitamos para trilhar na jornada da Terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Pois a gente se acomoda, né? A gente não dá ali aquela devida importância, não procura buscar, não procura amadurecer. Eu me lembrei agora que eu falei do trunfo divino, que eu disse uma frase aqui do Bezerra de Menezes: acenda-se uma luz e serás o primeiro a beneficiar-se da claridade dela. E realmente, quando a gente adentra um quarto escuro, acende a luz, nós somos os primeiros a beneficiar-se dessa clareza, desse trunfo, né, que nós temos à nossa volta. Na maioria dos casos, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-os por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Aqui ele diz que nós até nos emocionamos, né, pode ser de uma palestra, né, de um quadro que nos traga de uma comunicação dos espíritos, né, mas que logo elas são relegadas ao esquecimento, né? O coração não adere, dormitando, amortecido e incapaz de analisar e compreender. Pois a gente não dá aquela continuidade, aquela importância, a gente não adere, muitos, né, gente, tem os adventícios e tem nós que estamos no tempo de caridade, seguindo a doutrina, como falou aqui na primeira página, há anos, né, sem desenvolver aquela sensibilidade, aquele sentimento que nós precisamos, né? E à medida que nós desenvolvemos a sensibilidade, o sentimento, como falou na primeira página, o Cristo te esclarecerá. E realmente, a criatura necessita indagar-se de si mesma, o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir-se, né, dentro de nós, o nosso sentimento, emergir-se da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Precisa emergir, precisa desenvolver sentimento, precisamos deixar da animalidade. Dá licença, gente. Temos que buscar a essência, alcançar novos horizontes, né? Nos esforçarmos, sair do primitivo, né?
como diz, vamos compreendendo aquilo que antes a gente não compreendia. E após aquela busca, nós vamos descobrindo cada vez mais novos horizontes da doutrina de Jesus, do Evangelho, né? E na lição que eu ouvi, fala também, que é essa lição do Evangelho, que Evangelho não é só mar de rosas, Evangelho é renúncia, Evangelho é força, Evangelho é perdão, Evangelho é compreensão, Evangelho é resiliência, Evangelho é busca divina, é perseverança. Então, não esperamos só mar de rosas. Muitas vezes a gente até reclama, né? Pede a Jesus ali, né? A gente impõe até com que Ele nos ajuda. Ó, mestre, eu preciso disso. Mas e o nosso esforço? E a nossa contribuição? No que nós estamos contribuindo? E fala também, eu estou falando, gente, o que eu busquei na lição. Fala que nós também temos que cooperar com Jesus, cooperar na humanidade, né? Cooperar nessa busca divina, né? Com o nosso próximo, né? Então, bom, vamos continuando, gente. Grande massa, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Pois é, quando a gente vê falar que muitas vezes nós temos que ter renúncia, né? De muita coisa, das ilusões, o Evangelho, nós temos que buscar o perdão, né? Que buscar a compreensão. Muitos não querem saber, para eles realmente isso é um pesadelo. Ah, mas eu não sou santo, né? Nossa, tem que ter renúncia, tem que renunciar, tem que buscar. Ah, não, a gente, muitas vezes, muitos desanimam, né? Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo esclarecerá o tempo todo. É nós buscarmos a providência divina, procurarmos entender o que fala o Evangelho, seguirmos o Evangelho, e não dormitar como muitos dormem sem nenhuma base da espiritualidade, né? Deus e Jesus nos deu a oportunidade para que viéssemos aqui na Terra. Nós sabemos que é um mundo de provas e expiações. E diante dessas provas, dessas expiações, nós temos que saber a nos conduzir, a nos sobrepor, né, diante de toda e qualquer adversidade que nos advém. Então, gente, foi essa a lição de hoje. É necessário acordar, né?
despertemos, desvinculemos muitas vezes das coisas materiais, pois nós não estamos aqui na terra para construirmos império. Sim, temos direito aos prazeres, sim, mas temos que nos preocupar primeiramente com o lado espiritual, porque nós sabemos e temos o exemplo que todo dia há desencargo, há partidas para o mundo espiritual, para que não demos assim trabalho para os mentores e para que não soframos, né, com aqueles, né, que dormem em pesadelo, para que não fiquemos em pesadelo. Principalmente nós que estamos aqui já com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho já de bagagem, né, do que é a verdadeira vida, né? A verdadeira vida, eu considero o mundo espiritual, e estamos conscientes disso, trabalhamos a nossa reforma íntima, cuidemos da nossa reforma íntima, busquemos esse trunfo de luz que nos rodeia e saibamos que nós temos força sim, que não há muitos falam, mas eu não entendo, eu não tenho leitura para tanto. Gente, eu também não tenho, eu estou buscando, né? E estou pedindo a espiritualidade que me ajude, que aclare a minha mente e graças a Deus eu consegui entender alguma coisa desta lição e até me lembrei de uma pequena frase que eu disse aqui, que eu ouvi na escola quando eu estudava, né? Estudei num colégio muito bagunçado, onde tinha um professor. Depois eu descobri que esse professor era espírita, né? E nessa escola só tinha aqueles meninos que nenhuma escola queria mais, que essa escola não existe mais, que foi no São Leopoldo, né? Então o professor entrava na sala com um magnetismo que aquela molecada que subia até no teto não dava um pio. E ele dizia: todos vocês que estão aqui possuem uma grande força. Se vocês soubessem a força que vocês têm, né, não seria escravo de vocês mesmos. Então, só que aí ele disse, se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não seria palhaço de circo. E vocês a mesma coisa. Se soubessem, se desenvolvessem essa força, vocês não seriam escravos de vocês mesmos. Então, essa lição me fez lembrar do esforço, da busca deste pão divino que nós temos que ter dentro de nós. Então, gente, é isso, né? Me desculpem, né, se eu não conseguir passar a mensagem, né? Que o Cristo continue nos esclarecendo, que nós continuemos nos perseverando, sim, né? No aprendizado da doutrina espírita. É isso. As palmas para vocês que me ouviram, tiveram a paciência de me ouvir. Muito bom. Parabéns.